Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto o Imortal Tio-avô Uzumaki. Capítulo 84. A Caravana Mercante. É claro que Masaiko não tinha mais espada na fonte termal. Ele simplesmente encontrou um lugar isolado e tirou uma espada longa do pergaminho de selamento que carregava consigo. Essa espada era a que ele havia comprado quando acompanhou a Shirama e Tobirama à Terra do Ferro para a reunião dos 5 Kages, anos atrás. Ela continha metal condutor de chakra. Masaiko originalmente planejava extrair o metal e forjar 2 shurikens especiais, mas foi adiando o projeto. Ele jamais imaginou que isso seria útil agora. Com as roupas penduradas diagonalmente na cintura, Masaiko as ajeitou e assentiu com satisfação. Agora sim, pareço um Ronin. Ao retornar ao escritório de recrutamento da guarda, ele descobriu que, além do homem com a cicatriz no rosto, outro jovem havia chegado. Scarface estava falando. Um Chunin? Aceitável. Eu gravei. Vamos testar todos quando tivermos gente suficiente. Você realmente voltou. Ele olhou para cima e viu Masaiko entrar. Masaiko assentiu com um sorriso. Scarface, voltei para me candidatar. Vamos falar sobre o pagamento. Embora Masaiko não estivesse com problemas financeiros, ele era um homem frugal. Scarface se levantou e o encarou com ferocidade. Vamos, com vocês dois já temos o suficiente. Sigam-me até o acampamento da caravana. Alguém os testará lá, e discutiremos o pagamento depois. Ele escureceu o rosto ao acrescentar. Se alguém mentir sobre sua força, os avaliadores não terão piedade. Contudo, apesar da ameaça, Masaiko ainda ostentava um sorriso despreocupado, enquanto o jovem ao seu lado tremia de medo. No caminho para o acampamento de caravanas, seguindo Scarface, Masaiko sorriu e falou com o jovem ao seu lado. Amiguinho, quantos anos você tem? Primeira vez em uma missão? O jovem parecia nervoso, mas ao ouvir as palavras de Masaiko, estufou o peito. Eu não sou um amiguinho. Tenho 17 anos. Sua expressão então se fechou. Sou ninja civil do país das águas quentes. Esta é realmente a primeira vez que saio do país. Masaiko assentiu com a cabeça, suspirando interiormente ao perceber a paz que reinava na terra das águas quentes. Primeira missão aos 17 anos. Mas será que estar tão confortável assim é realmente uma coisa boa? Murmurou Masaiko, ficando em silêncio. Irmão mais velho, você não quer perguntar por que aceitei esta missão? Vendo o silêncio de Masaiko, o jovem tomou a iniciativa. No entanto, Masaiko deu uma risadinha por dentro. Já faz muitos anos que não sou o grande irmão. Se você falasse assim em Konoha, poderia ser espancado até a morte. O que há para perguntar? São 2 situações possíveis. Ou você tem uma mãe doente em casa e precisa desesperadamente de dinheiro, na esperança de me convencer a te proteger durante o acompanhamento. Ou você não quer ser medíocre e deseja se aprimorar, esperando que eu admire seu espírito e cuide de você. Jovem? Scarface, que caminhava à frente, virou a cabeça ao ouvir isso e chegou a sorrir, o que fez Masaiko estremecer. O resto da viagem foi silencioso. O grupo de 3 deixou a aldeia movimentada e chegou à vastidão do deserto. De longe, Masaiko avistou uma caravana estacionada ali. Havia quase 100 pessoas e mais de uma dúzia de carroças. Masaiko franziu a testa. A caravana é bem grande, mas os sulcos das rodas afundaram muito. O que será que estão transportando? Um homenzinho idoso se aproximou da caravana e falou com Scarface. Nobushige, por que você voltou com apenas 2 recrutas? Masaiko pressentiu. O velho não tinha chakra e seu físico não era forte. Ele deveria ser uma pessoa comum. No entanto, ao encarar Scarface, ele falou como um igual, o que significava que ele era o administrador ou o dono daquela caravana. E de fato, as próximas palavras de Scarface confirmaram a suspeita de Masaiko. Presidente, aquele jovem de cabelos loiros afirma ser um samurai de alta patente. Se isso for verdade, mal temos gente suficiente. O velho franziu a testa e olhou para Masaiko, claramente cético. No entanto, não o questionou diretamente, mas disse calmamente, então teste a força dele junto com a dos 5 recrutados anteriormente. Scarface assentiu com a cabeça e se virou para Masaiko e o jovem. Primeiro, deixe-me apresentar. Sou Sanada Nobushige, capitão da guarda da caravana e um samurai de alta patente. Ele olhou para Masaiko. Não, Scarface. Tudo bem, Scarface. Masaiko não se importou com isso. A expressão de Scarface endureceu, enquanto o velho parecia divertido. Você disse que seu nome é Masai, certo? Venha comigo. Eu mesmo testarei sua força. Então ele gritou. Okita, vem aqui. Leve este jovem e teste a força dele junto com os 5 que eu trouxe antes. Um samurai de aparência delicada aproximou-se a trote e conduziu o jovem nervoso para longe. Onde vamos fazer os testes? Perguntou Masaiko com um sorriso, sem demonstrar qualquer sinal de nervosismo. Bem aqui. Presidente, por favor, dê um passo para trás. O velho assentiu com a cabeça e recuou cerca de 10 metros. Faça sua jogada, disse Scarface calmamente, deixando Masaiko atacar primeiro. Masaiko deu de ombros. Ele não recusou, desembainhando a espada e desferindo um golpe para frente. Scarface franziu a testa enquanto bloqueava o golpe, sem contra-atacar. Você é mesmo um samurai de alta patente? A força é decente, mas seu ângulo está errado, e até mesmo sua pegada está incorreta. Ainda não é tarde para desistir. Masaiko corou. Ele realmente não tinha praticado esgrima. Este é um estilo especial de espada. Você quer aprender? Masaiko recusou. Scarface ficou em silêncio por um momento, então seus olhos se arregalaram.
Ele desferiu um golpe, e Masahiko realmente sentiu a ilusão de estar encarando o chefe do clã Ataque de anos atrás. Aura impressionante. Mas nenhuma reação de chakra. Um samurai tradicionalista. Embora Masahiko não entendesse de esgrima, ele se apoiou em seus atributos físicos superiores para bloquear facilmente os golpes de Scarface. Scarface ficou em silêncio, assentiu com a cabeça e embainhou a espada. Masahiko pensou que o teste havia terminado, mas Scarface gritou: "E aí? Saque rápido!" O saque foi extremamente rápido. Masahiko reagiu instintivamente, canalizando o chakra puro, sem transformação elemental, em sua espada. Ele se moveu depois, mas chegou primeiro, bloqueando o ataque repentino de Scarface. Scarface bufou friamente. "Então você é um samurai da nova escola. E com bastante chakra. Não me admira que ouse se autodenominar um samurai de alta patente com esse tipo de habilidade com a espada." Ele se virou e foi embora. Masahiko coçou a cabeça, sem saber como responder. O velho aproximou-se, sorrindo. O ataque repentino de Nobushige mais cedo foi para impedir que ninjas não identificados se infiltrassem no grupo. Não se ofenda. Quanto ao conflito entre samurais da velha guarda e da nova guarda, a cicatriz em seu rosto foi deixada por um samurai da nova guarda então. Masahiko assentiu com a cabeça, demonstrando compreensão. "Então, seja bem-vindo, Masai. Esse é o seu nome, certo? Bem-vindo à caravana. Esta é metade do pagamento desta viagem, 500 mil ryu. Vou lhe entregar agora. A outra metade será paga na entrega da mercadoria." Masahiko franziu ligeiramente a testa, mas logo sorriu e aceitou, juntando-se oficialmente à caravana. Desde quando eles pagam adiantado? Capítulo 85. Isso não é um pouco exagerado? Após Masahiko se juntar à caravana, ele esperou menos de 1 hora antes que a caravana partisse. Masahiko olhou em volta e franziu a testa. Em sua percepção, a caravana também incluía um possível jonin e 7 ou 8 shunin, além de alguns samurais de força desconhecida. Adicionando Scarface, que também deveria ser de nível jonin, essa missão de escolta seria classificada como Rank S em Konoha. "O que exatamente estamos escoltando?" murmurou Masahiko para si mesmo, extremamente curioso. Olhando para os lados e não vendo ninguém prestando atenção, Masahiko caminhou silenciosamente até a carruagem mais próxima, querendo levantar a cortina e ver o que havia atrás dela. "Irmãozão, você também ficou." Um grito alto bem perto do seu ouvido fez Masahiko pular. Masahiko se virou impotente, e percebeu que o rapaz de 17 anos havia aparecido ao seu lado em algum momento. "E amiguinho, parabéns." Masahiko deu um sorriso falso. O garoto do outro lado da mesa não percebeu a expressão de Masahiko e disse: "Eu já disse que não sou um amiguinho. Meu nome é Shuki." "Irmãozão, qual é o seu nome?" Masahiko suspirou. Era inconveniente esconder sua identidade em público. Num piscar de olhos, ele havia ganhado um irmão mais novo. Tobirama provavelmente choraria. "Muito bem, amiguinho Shuki." Shuki intermediário agente. Masahiko fez uma pequena pausa. "Esse nome é estranho. Meu nome é Masai." O menino ficou em silêncio por um momento, pensando como Masahiko tivera a audácia de dizer que seu nome era estranho. Durante o resto da viagem, Masahiko teve um pequeno seguidor o acompanhando. Shuki ficava perguntando isso e aquilo, sem dar a Masahiko qualquer chance de espiar dentro da carruagem. "Com tanta conversa, você realmente é ideal para ser um intermediário." Masahiko suspirou levemente. "Grande irmão? Fazendo o quê?" "Nada." Um dia depois, a caravana entrou no território da Terra dos Rios. Como se comentava, aquele lugar ainda estava em turbulência, continuando seu próprio período dos estados combatentes. Os guardas da caravana ficaram visivelmente vigilantes. Depois de testar a força de Masahiko, Scarface o ignorou, mas agora se aproximou. "Nova escola de samurais, deixem de lado qualquer rancor por enquanto. Se alguém atacar mais tarde, preciso proteger o presidente. Espero que façam o possível para proteger a carga." Masahiko revirou os olhos. "Quem tem rancor de você?" No entanto, ele ainda concordou verbalmente: "Não se preocupe. Eu peguei o dinheiro, então eu resolvo o problema." Scarface ficou em silêncio por um momento, claramente desconhecendo o ditado, mas entendeu o que Masahiko queria dizer. Ele assentiu com a cabeça e se virou. Ao lado dele, Shuki se inclinou novamente. "Irmãozão, você é incrível. Até o capitão conversa com você." Masahiko. Para surpresa de Masahiko, 2 dias se passaram e a caravana estava prestes a deixar a Terra dos Rios e entrar na Terra dos Relâmpagos, mas ninguém a havia atacado. Nos últimos 2 dias, várias equipes de clãs ninja da Terra dos Rios observaram a caravana à distância, mas nenhuma atacou, como se a evitassem tacitamente. Masahiko não entendia e nem queria entender. De qualquer forma, nada parecia representar uma ameaça para ele. Ele só precisava seguir a caravana e entrar sorrateiramente na Terra do Relâmpago. 2 horas depois, a caravana deixou oficialmente a Terra dos Rios. Vários picos imponentes rompendo as nuvens surgiram na vista de Masahiko, com o som contínuo de trovões ecoando dos cumes. "Será esta a origem do nome da Terra do Relâmpago?" murmurou Masahiko. "O mundo é realmente grande, eu deveria ter vindo para vê-lo." Olhando ao redor, após chegarem à Terra do Relâmpago, os guardas estavam visivelmente aliviados. Scarface exibiu seu sorriso assustador novamente. Ao lado dele, Shuki soltou um longo suspiro e disse alegremente: "Irmãozão, eu não esperava que fosse tão tranquilo." Masahiko suspirou. Não necessariamente. Ele percebeu que quanto mais se aproximavam da Terra do Relâmpago, mais nervoso o pequeno e velho presidente ficava. Parecia que eles realmente estavam transportando algo incrível. "Alguém está vindo?"
Essa quantidade de chakra. Provavelmente um ninja de nível S. Que problemático. Porque parece que também há 10 genin. Talvez eles não queiram arrumar confusão conosco? Masahiko franziu a testa. Sua percepção lhe dizia que havia 11 assinaturas de chakra não muito longe. A mais forte tinha um volume de chakra comparável ao de Tobirama, então sua força não seria fraca. Quanto aos outros 10, chamá-los de genin seria um exagero. E de fato a caravana percorreu menos de 1 quilômetro antes de 11 pessoas se aproximarem. 10 delas eram claramente crianças, provavelmente nem sequer formadas na academia. O líder era um gigante, um homem de quase 3 metros de altura, na casa dos 20 anos, com pele escura, mas sem um semblante feroz. Quando Masahiko viu a pessoa claramente, seu rosto escureceu. Isso não é um pouco exagerado? Por que tem que ser esse cara? Isso é problemático. Os guardas da caravana se prepararam para a batalha. Scarface estava prestes a falar, mas foi interrompido pelo velhinho presidente. O velho balançou a cabeça amargamente e disse: Lord B, eu não esperava que o senhor viesse pessoalmente. Ele é B neste momento? Murmurou Masahiko. Desde o primeiro Raikage, a Terra do Relâmpago sempre usou a combinação AB. A Ei era o próprio Raikage, e B era o braço direito do Raikage. O B do outro lado da tela parecia muito familiar para Masahiko. Era o futuro terceiro Raikage. O futuro terceiro Raikage não respondeu, mas se virou para as 10 crianças atrás dele e falou lentamente: Um de vocês será escolhido como meu parceiro. Observem meu estilo de luta com atenção. Após falar, ele se virou e caminhou em direção à caravana. Scarface tinha uma expressão sombria. Ele acenou com a mão para trás e um homem de bigode caminhou até ele, provavelmente o Jonin que Masahiko suspeitava ter pressentido. Scarface acenou novamente e novamente e novamente. Masahiko parecia inocente. Me ligando. Scarface franziu a testa e virou a cabeça. Você mesmo disse, pegue o dinheiro, resolva o problema. O oponente não é comum, outros provavelmente não podem intervir. Nós 3 atacaremos juntos. Masahiko coçou a cabeça, suspirou, tirou a nota de 500 mil rio do bolso do roupão e enfiou na mão do velho. Não quero mais o dinheiro. O velho havia pago adiantado, sabendo que o inimigo que se aproximava não seria fácil, para evitar que fugissem. Ele não esperava. Irmãozão, como você pôde fazer isso? Shuki gritou antes que o velho pudesse falar. Os samurais da nova geração são mesmo imprevisíveis. Vamos embora, gritou Scarface. Masahiko suspirou. Ir para onde? E de fato, um segundo depois, com um relâmpago, os 2 homens foram arremessados para trás. A amargura no rosto do velho se intensificou. Lord B precisa mesmo se opor aos 2 lords? B não falou, mas seu avanço contínuo demonstrou sua determinação. O rosto do velho escureceu. Ataquem todos juntos. Atrasem-no. Nossos reforços chegarão em breve. Os outros se entreolharam, nenhum ousando avançar. Mas Shuki gritou e investiu. Com um estrondo alto, a longa espada de Masahiko colidiu com a perna direita de B envolta em relâmpagos. A bainha se estilhaçou instantaneamente. Ao lado deles, Shuki estava estupefato. Masahiko parecia miserável. Por que tudo acabou assim? Eu só queria me infiltrar na Terra do Relâmpago. Sem usar ninjutsu, eu, Uzumaki escaramuçador, talvez não consiga me defender desse cara. Capítulo 86. Eu sou ninja lendário. A espada longa de Masahiko e a perna direita de B ficaram travadas por um instante. Então B franziu a testa, o relâmpago ao redor de sua perna se intensificou e seu poder aumentou. Masahiko parou de tentar enfrentá-lo de frente. Usando a força do impacto, ele puxou Shuki de volta para a parte de trás do grupo. Irmãozão, obrigado. Shuki finalmente saiu do transe, apavorado. Masahiko suspirou. Meu amiguinho, você acabou de arruinar meu disfarce perfeito. Do outro lado, a testa de B também estava franzida. Um samurai? Ele não conseguia acreditar que seu ataque havia sido bloqueado por um samurai. Sim. Se eu dissesse que estava apenas de passagem para comprar molho de soja, você acreditaria em mim? Disse Masahiko impotente. Comprar molho de soja, gritou B. Super Saiyajin fase 2 ativou-se instantaneamente. Masahiko sentiu como se, num piscar de olhos, estivesse prestes a ter contato a 0 distância com um homem robusto à sua frente. Elba pesado, lariat. A boca de Masahiko se contraiu. Se continuasse fingindo, seu rosto acabaria se encontrando intimamente com o cotovelo do oponente. Sua mão tremeu e ele canalizou o chakra de liberação de relâmpago em sua espada longa. Uma lança de relâmpago disparou instantaneamente. A lança afiada Chidori, que normalmente podia perfurar pessoas, só pôde ser usada como uma longa vara contra o futuro terceiro Raikage, empurrando-o para longe. Como esperado, a pele desse cara é grossa. Sem usar liberação de poeira ou um Rasen Shuriken com liberação Yin-Yang, provavelmente não consigo romper sua defesa. Mas se eu usar essas técnicas, com certeza serei exposto, certo? Masahiko suspirou, sentindo-se preocupado. Ele ainda achava que seria mais fácil se infiltrar com a caravana. B franziu a testa e golpeou com o cotovelo para baixo. A lança afiada Chidori encostada em seu peito se estilhaçou instantaneamente. O local onde o atingiu não ficou nem um arranhão. Então você é um ninja. Com o jutsu de liberação de relâmpago tão único, você não deveria ser um desconhecido no mundo ninja. Quem é você e por que se juntou a eles? Masahiko respirou fundo e sorriu. Murmurou. Disfarçar-me de samurai falhou.
Disfarçar-me de ninja de liberação de relâmpago também serve. Será mais fácil roubar o modo chakra de liberação de relâmpago. Quanto ao meu nome, já que você perguntou com tanta sinceridade, terei piedade e lhe direi. Eu sou o lendário ninja, Namikaze Minato. Um silêncio profundo pairou sobre o campo. Todos quebravam a cabeça, tentando se lembrar de qual ninja lendário se chamava Namikaze Minato. Um instante depois, o velhinho falou primeiro. Lorde Namikaze Minato, por favor, proteja nossa caravana. Assim que chegarmos à Terra do Relâmpago, os dois lordes o recompensarão generosamente. A boca de Masahiko se contraiu. Seu cérebro tinha entrado em curto-circuito agora mesmo, e ele inventou aquele nome por causa do cabelo loiro. Agora ele estava encrencado. Será que ele tinha que silenciá-los a todos? Masahiko olhou em volta. Todos os presentes sentiram um arrepio percorrer a espinha. Irmãos ao Minato. Você é incrível, gritou Shuki. Masahiko suspirou impotente. Eu sou mesmo uma pessoa gentil. Wurg. Distraído por um instante, Masahiko foi atingido. B não ia esperar que ele se recuperasse para atacar. Masahiko experimentou a sensação há muito perdida de voar pelo ar. No ar, Masahiko fez uma careta de dor. Esse cara joga sujo. Faz tanto tempo que não luto, e fui atacado de surpresa. Meus ossos velhos. Ele deu uma cambalhota e aterrissou com firmeza. Por sorte, instintivamente usará sua espada longa para bloquear o golpe, senão até ele teria quebrado algumas costelas. Masahiko esfregou o peito com uma expressão de preocupação e respirou fundo. Ataque surpresa. Ei, isso é passar dos limites. Assim que Masahiko estava prestes a dizer algumas palavras, B avançou novamente, e Masahiko rapidamente aparou o golpe. Liberação de terra, lanças de fluxo de terra. Um grito veio da lateral. O homem bigodudo que fora arremessado para longe no início retornará ao campo de batalha em algum momento. Contudo, este jutsu. B não se esquivou em momento algum. As lanças de terra se quebraram ao atingi-lo, enquanto Masahiko teve que enfrentar ataques de duas pessoas simultaneamente. Suspiro, será que este é o lendário porco companheiro de equipe? Masahiko suspirou e usou um golpe corporal para criar distância. Scarface também voltou correndo, interceptando B. Mas aí, embora você não tenha esquecido o espírito samurai, o oponente não é alguém que uma pessoa possa enfrentar sozinha. Vamos atacar juntos. Masahiko deu um sorriso amargo. Quanto da trama você perdeu? Você está no set errado. Que diabos é espírito samurai? E atacar juntos. Do outro lado, B claramente perdeu a paciência. Os raios dourados em seu corpo lentamente se tornaram negros. No instante seguinte, Scarface e Mustache desapareceram novamente. Vai ser difícil para eles voltarem desta vez. Relâmpago negro? Masahiko murmurou. Negro? Masahiko concentrou-se, infundindo a liberação yin-yang em sua liberação de relâmpago. O relâmpago que envolvia sua longa espada assumiu uma cor verde jade. Aprendi uma nova habilidade. B franziu a testa, cerrando o senho. Ele sentia que o relâmpago negro de Masahiko era diferente do seu, mas não deu muita importância a isso. Recuou o polegar e estendeu 4 dedos. A expressão de Masahiko tornou-se séria. O golpe infernal do terceiro Raikage, no kit de 4 dedos poderia de fato ser chamado de lança mais forte desta era. Se ele fosse atingido acidentalmente, provavelmente perderia um pedaço de carne. Senhor B. Quando a batalha estava prestes a continuar, gritos de crianças vieram de trás de B. O pequeno e velho presidente aproveitou a oportunidade para enviar vários Chunin para capturar as 10 crianças. Desprezível bem, e feito sem vergonha. Masahiko murmurou relaxando. A luta provavelmente não continuaria. B bufou friamente e recuou instantaneamente. Os Chunin se dispersaram e fugiram. B não os perseguiu. Ele olhou para as 10 crianças à sua frente, depois lançou um olhar profundo para Masahiko, suspirando por seu erro de cálculo. Namikaze Minato, eu me lembrarei de você. Com isso ele se virou e saiu com as 10 crianças. Masahiko não sabia se ria ou chorava. Você se lembrar de Namikaze Minato me deixa um pouco desconfortável. O pequeno e idoso presidente aproximou-se, desta vez olhando respeitosamente para Masahiko. Lorde Minato, por favor, nos acompanhe por mais um pouco. Assim que chegarmos a Komogakure, na Terra do Relâmpago, os 2 lordes certamente o recompensarão generosamente. Quais 2 lordes? Perguntou Masahiko pensando consigo mesmo. Não pode ser tanta coincidência. E de fato, o velho parecia reverente. Eles são as 2 lendas de Komogakure, Lorde Kinkaku e Lorde Jinkaku. A boca de Masahiko se contraiu. Ele quase caiu na gargalhada. Sentiu como se tivesse ganhado na loteria. A caravana partiu novamente. Tirando 2 maçãs extras, nada havia mudado. Não, havia alguma diferença. Os samurais e ninjas da equipe eram visivelmente mais respeitosos com ele, e Shuki era ainda mais barulhento. Irmão Minato, você é tão forte. Irmão mais velho Minato, de onde você é? Irmão Minato, eu também tenho o estilo relâmpago. Você pode me ensinar? Masahiko sentiu que havia encontrado seu nêmesis nesta viagem, e tinha a sensação de que o nome Namikaze Minato ia lhe causar problemas. O resto da viagem transcorreu sem problemas. Não só ninguém atacou novamente, como também não encontraram os reforços que o velho havia mencionado. Ao anoitecer, a caravana finalmente entrou em Komogakure. Primeira etapa concluída. Masahiko suspirou interiormente. A segunda etapa pode ser pulada. Parece que terminei o jogo diretamente. Capítulo 87. As 2 facções de Komogakure. Lorde Minato, peço sinceras desculpas. Aqui estão 5 milhões de ryu.
Agradeço por sua escolta. Masahiko observou o pequeno e idoso presidente sair, curvando-se e pedindo desculpas profusamente. Olhando para os 5 milhões de ryu em notas que ele tinha na mão, Masahiko esboçou um sorriso irônico. Como esperado, não é tão fácil. Na noite anterior, após escoltar a caravana até a Terra do Relâmpago, o presidente providenciou para que Masahiko se hospedasse em uma pousada com águas termais. Disse a Masahiko que o encontraria no dia seguinte. Na verdade, isso era para impedir que Masahiko visse o que a carga realmente continha. Após ter se infiltrado com sucesso na Terra do Relâmpago, Masahiko já não estava mais interessado na carga. Ele havia pensado que conseguiria encontrar Kinkaku e Jinkaku pessoalmente, se aproximar deles e então lidar com eles discretamente. Inesperadamente, ele foi rejeitado. Logo cedo esta manhã, o velhinho veio correndo, pedindo desculpas repetidamente. Em resumo, a mensagem era: Lord Kinkaku e Lord Jinkaku se recusam a recebê-lo. Com base na força que demonstrei, eu deveria estar perto do nível S mesmo assim, eles ainda não me veem? Será por causa da minha identidade como ninja errante? Masahiko caminhava de um lado para o outro no quarto. A caravana retorna em 2 dias. Devo tentar encontrá-los e atacá-los diretamente? Isso pode ser problemático dentro de Komogakure. Afinal, Masahiko ainda não possuía a força divina de Hashirama ou Madara. Com o modo sábio e os 8 portões internos, ele poderia derrotar Kinkaku e Jinkaku rapidamente, mas ser cercado depois seria um grande problema. Após refletir bastante sem encontrar uma solução adequada, Masahiko tirou a roupa e mergulhou na fonte termal dentro da pousada. Foi somente ao meio-dia que Masahiko finalmente conseguiu sair da água. Passei mais tempo em fontes termais nestes últimos dias do que em toda a minha vida anterior. Masahiko se vestiu. Me sinto um pouco decadente. A vida sem Hashirama para me provocar é tão chata. Esquece. Vou dar uma volta por Komogakure. Talvez coma alguma coisa. Quem sabe possa encontrar algo inesperado. Masahiko saiu da estalagem e olhou ao redor. O céu estava cheio de nuvens e neblina. A maioria dos pedestres tinha pele escura, e a arquitetura era predominantemente cilíndrica, bem diferente de Konoha. Ainda bem que tive a precaução de me transformar em uma pessoa de pele escura, senão seria um pouco estranho. Masahiko murmurou enquanto entrava em um lugar que parecia um restaurante. O que é isso? Será que entrei na loja errada? É um restaurante de churrasco? Masahiko olhou para o cardápio em sua mão, com um sorriso irônico no canto da boca. Os hábitos alimentares de Komogakure eram muito diferentes dos de Konoha. Não importava o que fosse, eles gostavam de fritar e depois grelhar. Algumas coisas eram aceitáveis, mas bananas grelhadas e fritas? Como alguém consegue comer isso? Após muita hesitação, Masahiko pediu um peixe grelhado e algumas fatias de pão torrado, o que pareceu relativamente normal. Após comer e beber até se fartar, ele acabou obtendo algumas informações inesperadas. Ele aprendeu algumas coisas importantes, ou melhor, segredos que na verdade não eram segredos em Komogakure. A maioria dos ninjas em Komogakure sabia que a elite da vila estava atualmente dividida em 2 facções, a facção marcial, Falcões, e a facção conservadora, Pombas. A facção conservadora era um grupo de ninjas liderado pelo segundo Raikage Ibe, que Masahiko já havia conhecido. Mesmo naquele momento, eles se mostravam relutantes em iniciar ataques e desejavam estabelecer alianças com outras nações. A facção marcial era liderada por Kinkaku e Jinkaku. Eles defendiam ataques imediatos a outras nações. Desde a morte de Hashirama, vinham clamando por uma invasão da Terra do Fogo. Não esperava por isso, murmurou Masahiko. É raro um homem tão robusto como ele ser conservador. E Komogakure não é uma vila militarizada? Além disso, não me surpreende que Kinkaku e Jinkaku sejam falcões. No entanto, mais tarde, Tobirama teve uma cerimônia de aliança com o segundo Raikage, então isso significa que os falcões perderam? É por isso que os 2 assassinaram o segundo Raikage? Masahiko foi aos poucos organizando a cronologia e de repente percebeu que Kinkaku e Jinkaku pareciam bastante estúpidos. Como a facção marcial em um mundo ninja tão inquieto e caótico, eles acabaram perdendo para os conservadores. A refeição não foi desperdiçada. Masahiko pagou a conta, deu um tapinha na bunda e saiu do restaurante. Se Kinkaku e Jinkaku são tão estúpidos assim, será que vim aqui à toa? Masahiko murmurou. Como ninjas tão estúpidos acabaram se destruindo mutuamente com Tobirama? Será que Tobirama também é estúpido? Já que estava ali, Masahiko não queria se arrepender. Decidiu então encontrar um jeito de ficar na Terra do Relâmpago primeiro. O chakra daquele bigodudo? Enquanto vagava sem rumo, Masahiko ativou levemente sua habilidade sensorial. Ao passar por um prédio cilíndrico, ele sentiu um chakra um tanto familiar. Isto é, uma fundição, certo? Masahiko olhou para a esquerda e para a direita, sentindo o calor subir-lhe ao rosto, e pensou consigo mesmo. Então, eles só transportaram ferro e outros metais? Murmurou Masahiko. Não, se fosse só isso, não precisariam de tanto segredo, e B não teria atacado pessoalmente. Provavelmente é algo raro. Será que existe algum metal condutor de chakra? Masahiko teve uma ideia, mas não agiu imediatamente. Contanto que encontrasse um jeito de ficar em Komogakure, ele sentia que essas coisas acabariam sendo suas. Ah, isto é. Masahiko encontrou outro lugar interessante, o Cassino Komogakure. Ele sorriu maliciosamente, pensando em enganar os ninjas de Komogakure e ficar com algumas centenas de milhões. Ao entrar, deparou-se com uma farsa. Uma pessoa que claramente era um civil havia sido enganada por vários ninjas e estava reclamando disso.
Os ninjas trocaram olhares e o arrastaram para fora, um deles dizendo: Você não olha onde está? Este cassino é administrado pelo Lord Kinkaku e pelo Lord Jinkaku. Como ousa causar problemas aqui? O civil gemeu e não ousou emitir mais nenhum som. O cassino de Kinkaku e Jinkaku. Nesse caso talvez eu consiga. Enquanto isso, dentro do prédio do Raikage, havia um arquivo diante do segundo Raikage. Nome: Namikaze Minato. Apelido: Masai. Idade: desconhecida, aproximadamente 25 anos. Força: suspeita-se que seja Rank S, especialista em liberação de relâmpago, portador do relâmpago negro. Origem: desconhecida. História: apareceu pela primeira vez na Terra das Águas Quentes, mais tarde disfarçado de samurai, para se juntar à caravana de Kinkaku e Jinkaku. Lutou de igual para igual com B nos arredores da Terra dos Relâmpagos. Empatados. O segundo Raikage ergueu o olhar, franzindo a testa para B, que estava diante dele. B, ouvi dizer que você foi atrapalhado por aquelas 10 crianças. Por que o arquivo diz isso? Eu pedi, respondeu B durante a luta. Aquele cara pareceu relaxado o tempo todo. Ele pode ter uma força escondida. Se não fosse por isso, mesmo com as 10 crianças lá, eu não teria deixado Kinkaku e Jinkaku colocarem as mãos naquela coisa. Kinkaku, Jinkaku. O segundo Raikage suspirou. Na verdade, fabricar essa coisa poderia melhorar a força da vila, mas se eles a controlarem. A grande guerra ninja está prestes a começar, e agora um Namikaze Minato surgiu do nada. Tempos difíceis, de fato. Tem certeza de que ele não estava usando uma transformação em relação à sua aparência? B balançou a cabeça. Sem transformação. O segundo Raikage assentiu. Peça ao Zambu que o vigiem primeiro. A caravana só pode ficar por 2 dias. Se ele ainda estiver na vila até lá, bem. B assentiu com a cabeça, e o prédio do Raikage ficou em silêncio. Capítulo 88. Canhão de difusão dos chakras. Fique tranquilo, com a nossa proteção, ninguém ousará tocá-lo. 2 homens corpulentos conversavam, flanqueando Masahiko como guarda-costas. Atrás deles vinha uma dúzia de pessoas civis, ninjas, jovens e idosos, todos rangendo os dentes enquanto seguiam Masahiko. No entanto, sempre que tentavam avançar, um olhar para os 2 homens corpulentos lhes tirava a coragem. Masahiko olhou para trás, soltou um suspiro de impotência e lamentou: Sou um idiota de verdade. Após o almoço, Masahiko encontrou o cassino administrado por Kinkaku e Jinkaku. Ele ficou radiante, pensando que levaria o cassino à falência e forçaria um encontro com os irmãos Ouro e Prata. Mas após uma tarde de jogos, ele ganhou dezenas de milhões de ryu das cerca de 12 pessoas que o seguiam, e conquistou apenas a amizade do cassino. E o que aconteceu com o cassino que causava problemas se você ganhasse demais? Masahiko praguejou em silêncio. Tem algo errado aqui. À tarde, Masahiko saiu matando todo mundo no cassino por um tempo, antes de perceber que a casa não participava das apostas. Eles só ficavam com uma parte. Então, quanto mais Masahiko ganhava, mais feliz ficava o cassino, porque a comissão deles aumentava. Masahiko havia considerado causar um escândalo por causa da comissão, mas depois pensou: isso não seria diferente de simplesmente ir lá e matar Kinkaku e Jinkaku pessoalmente. Esse maldito cassino só oferece um lugar para jogar. Lá em Konoha eu estava sempre focado no Hashirama, então nunca prestei muita atenção. Masahiko pensou, então olhou para os 2 homens corpulentos atrás dele, com um sorriso irônico no rosto. O cassino não só oferece um local para jogar, como também guarda-costas. Os guarda-costas escoltaram Masahiko de volta à pousada com águas termais, empurrando e avisando os 12 seguidores para que se retirassem. Masahiko fechou a porta e respirou fundo. Parece que o caminho do cassino é um beco sem saída. Masahiko se preparou para mergulhar novamente na fonte termal. Que tipo de cassino é esse no mundo de Naruto? Só oferecem o local e a segurança? Como é que eles ganham dinheiro? Melhor apostar em casa. Espera. Masahiko de repente teve uma ideia. Lembro-me de uma cena em que Tsunade era perseguida por dívidas de jogo. Então, os cassinos também oferecem empréstimos. Provavelmente agiotagem no estilo Naruto. Masahiko deu um soco na palma da mão, satisfeito. Tendo se autodenominado o deus dos jogadores nos últimos dias, ele havia se esquecido da possibilidade de perder dinheiro e contrair dívidas. Se eu dever uma quantia enorme ao cassino, provavelmente não conseguirei sair mesmo que queira. Alguém me impediria. No dia seguinte, Masahiko se espreguiçou preguiçosamente. Mais um belo dia. Ele olhou em volta e suspirou. Seria ainda melhor se ninguém estivesse me observando. Bem então, hora de perder dinheiro. Masahiko murmurou e voltou ao cassino com Mogakuri. O gerente se lembrou claramente dele. Assim que entrou foi recebido calorosamente. No entanto, 2 horas depois, Masahiko não só perdeu todo o dinheiro que ganhou ontem, como também os 5 milhões de ryu que havia ganho com a missão de escolta. Embora o objetivo fosse se endividar, Masahiko ainda sentia uma pontada de tristeza. Tendo perdido todo o seu dinheiro, Masahiko olhou em volta e acenou para o gerente. E como previsto, desta vez o gerente o ignorou. Masahiko não se importou e sorriu. Acabei de reencontrar aquela sensação de ontem, quando estava ganhando, mas estou sem dinheiro. O cassino poderia me emprestar um pouco? O gerente olhou para Masahiko com um olhar de descrença, uma expressão que dizia: já vi muitos jogadores como você. É possível obter empréstimos, mas você precisa de garantias. Masahiko fez uma pausa, sentindo-se um pouco divertido. É mesmo? Então o que Tsunade usou como garantia? Sua aparência?
Franzindo a testa, ele desabotoou a longa espada que carregava desde que chegara a Komogakure. Esta é a minha arma pessoal. Guarde-a em segurança para mim. Essa espada longa só foi vendida por 1.000.000 de ryu. Sob a sequência de derrotas deliberadas de Masahiko, ela durou menos de meia hora. Masahiko chamou o gerente novamente com uma expressão abatida. Você pode me emprestar mais um pouco? Acho que vou perder tudo. Garantia? Masahiko suspirou. Não tenho nada de valor comigo. Que tal eu me oferecer como garantia? Se eu perder, serei porteiro do seu cassino. O gerente olhou para ele e balançou a cabeça. Quem tem dívidas de jogo no cassino é enviado para as minas. Minas? Masahiko murmurou. As minas de Komogakure pertencem ao seu cassino? O gerente o encarou com raiva. Eles pertencem aos dois lords. Masahiko franziu a testa. Mineração não era grande coisa. Não era como se ele nunca tivesse feito isso antes. Mas isso não era diferente de não ficar em Komogakure. As minas eram muito remotas. Mineração forja bigode. Masahiko murmurou, tendo uma ideia. Sou um ferreiro de nível 8. Técnicos de nível 8 não são comuns. Disse Masahiko ao gerente. Vocês não precisam de mãos para forjar? O gerente ficou sem palavras. Que técnico de nível 8? Bem, a fundição está com falta de pessoal nos últimos 2 dias. Se você puder trabalhar, pode usar esse dinheiro para pagar sua dívida. Masahiko assentiu com a cabeça, mas então sentiu que algo estava errado. Eu ainda não perdi, não é? Porque tenho a sensação de que já me compromete com você. O gerente sorriu e balançou a cabeça, tirando outra nota de 1.000.000 de ryu e entregando-a a Masahiko, como se estivesse esperando que ele perdesse tudo. Isso deu a Masahiko vontade de lhe dar um tapa. Mas no fim, Masahiko se conteve. Tobirama, ó Tobirama, estou fazendo um enorme sacrifício para te salvar. Na verdade, a essa altura, Masahiko encarava a infiltração em Komogakure como um jogo, e não apenas para dar uma surpresa a Tobirama. Como o gerente previa, Masahiko perdeu todo o dinheiro novamente e foi enviado com sucesso para a fundição. Assim que entrou, uma onda de calor o atingiu no rosto. Um homem de torso nu aproximou-se, olhou para o gerente do cassino e disse, um devedor? Por que o mandaram para cá? Os dois claramente se conheciam. O gerente disse, ele afirma saber falsificar. Achei que vocês estivessem com falta de pessoal aqui, então o trouxe. Ele precisa trabalhar por 2 anos para pagar a dívida. O grandalhão franziu a testa e hesitou. Muito bem, então. Os ferreiros foram todos transferidos pelos 2 lords para forjar alguns canhões de difusão de chakra. Mal conseguimos dar conta da demanda diária de ferramentas ninja por aqui. Masahiko vinha procurando desde que entrará, sem encontrar o homem de bigode. Mas ao ouvir isso voltou à realidade, sua boca tremendo enquanto murmurava. Que canhão! O mundo de Naruto tem algo assim? Nem mesmo eu, um transmigrador, avancei tanto na árvore tecnológica, mas Komogakure já tem. Entretanto, o prédio do Raikage. O segundo Raikage franziu a testa enquanto ouvia o relatório da Anbu, permanecendo em silêncio por um instante. Você está dizendo que Namikaze Minato foi enviado para a fundição por causa de dívidas de jogo? Sim. Sua espada pessoal também foi hipotecada ao cassino? Sim. Segundo B, ele é um ninja que usa espada. Pensou o segundo Raikage, intrigado. Será que ele é mesmo um jogador? Vá ligar para B aqui. Sim. Capítulo 89. Este tipo de operação é sequer possível? Dentro da fundição, Masahiko estava manejando uma marreta pela primeira vez em anos. O que exatamente estou fazendo? Masahiko suspirou, olhando para as centenas de shurikens e kunais defeituosas ao seu lado que precisavam ser reforjadas. Ele se sentia em conflito. Por que eu tive um lapso de memória e fui mandado para cá como operário? Claro, isso me permite ficar em Komogakure. Mas com essa carga de trabalho, ficar aqui é inútil. Será que vim até Komogakure só para fazer trabalho voluntário? Como esperado, infiltração não é meu forte, ou talvez eu ainda não tenha encontrado o método certo. Masahiko estava perdendo a paciência aos poucos. Ele se preparava para escapar. No momento, poucas pessoas conheciam Namikaze Minato, então ir embora agora significaria menos problemas depois. HM? Por que ele está aqui? Masahiko sentiu um chakra familiar se aproximando. Tenho um mau pressentimento sobre isso. O visitante era B, que havia lutado contra Masahiko anteriormente. Namikaze Minato, venha comigo. Masahiko suspirou, mas não recusou. Ele pensou que não tinha nada a perder naquele momento. Se tudo desse errado, ele simplesmente daria um tiro e iria embora. Afinal, ele podia voar. B não disse uma palavra durante o caminho, e Masahiko não perguntou nada. Chegaram ao Palácio Raikage em silêncio. Masahiko viu o segundo Raikage novamente. A última vez fora na reunião dos 5 Kages, onde o Raikage estivera presente como guarda do primeiro Raikage. Contudo, ele obviamente não reconheceu Masahiko transformado. Masahiko claramente pressentiu a presença de muitos ninjas em emboscada nas proximidades. Os mais fracos eram Jonin de elite. Parecia que o Raikage havia mobilizado todos os membros da elite que não estavam em missões. Parece que terei mesmo que usar meu golpe final em Komogakure desta vez. Espero que a grande guerra ninja não comece por minha causa, suspirou Masahiko interiormente. O segundo Raikage não disse nada, apenas encarou Masahiko atentamente. Que pena que Kinkaku e Jinkaku não estão aqui, senão eu poderia matá-los agora mesmo.
Masahiko franziu a testa, já se preparando para lutar. No entanto, os eventos subsequentes superaram as expectativas de Masahiko. O segundo Raikage tirou uma espada samurai de trás da mesa e a atirou para Masahiko. Era a espada que Masahiko havia penhorado no cassino. Namikaze Minato, eu recuperei sua espada. Também paguei o 1.000.000 de ryu que você devia. Portanto, agora sou seu credor. Ouvi dizer que suas habilidades são boas. Você precisa realizar missões para Komogakure por 1 ano para quitar a dívida. Claro, você pode optar por retornar à fundição. Masahiko ficou estupefato. Uma coisa tão boa assim? Ele sempre quisera se infiltrar em Komogakure e achava que a chance havia se perdido, mas agora havia uma esperança inesperada. Ele estava prestes a concordar, mas então percebeu que algo estava errado. Para que servem esses ninjas ao redor? Masahiko suspirou internamente. Esse cara me faz de bobo. Se eu concordar imediatamente, isso não provará que vim especificamente para me infiltrar em Komogakure? Masahiko piscou e esfregou os dedos. Lord Raikage, contratar um ninja como eu por 1 ano, 2.000.000 de ryu talvez não sejam suficientes. O segundo Raikage ficou paralisado. Ele havia considerado várias reações de Masahiko e preparado contramedidas, mas o que era aquilo? Essa atitude gananciosa. Então, quanto você quer? O segundo Raikage ficou em silêncio por um momento antes de falar calmamente. Pelo menos 2.500.250 ryu. Masahiko fez uma pausa e então disse. O segundo Raikage franziu a testa e murmurou. Isso não é muito. Na verdade, ele deu a Masahiko mais 500.000 ryu. Masahiko suspirou. Nem sequer conhece a piada do 250, idiota. Que chato. Ele pegou as notas. Então você estabeleceu uma relação de trabalho com Komogakure. Você começará oficialmente a aceitar missões amanhã, disse o segundo Raikage. Sem problema. Masahiko saiu dando uma risadinha. Depois que Masahiko se afastou bastante, B se pronunciou. Irmão mais velho, essa pessoa. O segundo Raikage acenou com a mão para interromper. Eu sei que não se pode confiar nele. Podemos selecionar algumas missões difíceis, mas sem importância para testá-lo. Se ele for mesmo um ninja errante, podemos usá-lo para conter aqueles 2 irmãos. O paradeiro deles tem sido incerto ultimamente, e eles não aparecem na vila há muito tempo. Estou preocupado. B assentiu com a cabeça, e os 2 começaram a selecionar missões para Masahiko. No entanto, meia hora depois, assim que os 2 terminaram de escolher, Masahiko retornou com um olhar animado no rosto. Lord Raikage, obrigado pelo apoio de 500.000 ryu. Isso me deu a chance de reconquistar minha capital. Aqui estão 3.000.000 de ryu, fique com o troco. Masahiko riu. Agora a relação de trabalho está desfeita e estou livre de novo. Adeus, vocês 2. Masahiko não esperou que eles falassem e saiu sozinho, resmungando consigo mesmo. HMPH. Tentando me enganar? Eu nasci antes de vocês serem desmamados. Tem algo de errado nessa frase. Dentro do prédio do Raikage, restavam apenas os 2 irmãos atônitos. Se eles também fossem transmigradores, provavelmente diriam em uníssono. Que diabos? Esse tipo de operação é possível? Depois de muito tempo, eles se recuperaram. B disse, irmãozão, acho que pensei demais nas coisas. O segundo Raikage assentiu com a cabeça e suspirou. Acho que também pensei demais nas coisas. Masahiko cantarolou uma musiquinha durante todo o caminho de volta para a pousada, sentindo-se satisfeito. Depois de dias de frequentes acidentes, ele finalmente havia encontrado alguma diversão. Espera, parece que perdi uma ótima oportunidade de me infiltrar. Ao retornar para a entrada da pousada, Masahiko percebeu seu erro. Esquece. Usar o nome Namikaze Minato é um pouco inconveniente de qualquer forma. Voltarei depois de mudar minha identidade. Masahiko suspirou e estava prestes a entrar quando Shuki saiu. Os 2 se encararam por um instante. Então Shuki disse alegremente, irmãozão, você voltou. Ouvi dizer que você foi mandado para a fundição por causa de dívidas de jogo? O rosto de Masahiko escureceu. Embora tivesse perdido de propósito, ouvir Shuki dizer aquilo ainda era constrangedor. Quando ele estava prestes a dar uma desculpa, Shuki desamarrou o pacote que carregava nas costas e tirou várias notas. Irmãozão, peguei isso emprestado do presidente. Use para pagar sua dívida de jogo. Masahiko ficou em silêncio por um instante. Pegou as notas e as contou rapidamente. 2.000.000 de ryu. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Para esse garoto, ele provavelmente teve que se vender como servo para conseguir isso. Masahiko suspirou interiormente. Um instante depois, Masahiko sorriu e disse, você não pensou na força do seu irmão mais velho? Tem muita gente querendo pagar minhas dívidas. Não preciso da ajuda de um garoto como você. Pode levar. Voltaremos à Terra das Águas Quentes amanhã de manhã bem cedo, e eu te ensinarei alguns golpes de ninjutsu. Sério? Shuki pareceu surpreso e feliz, e então começou a tagarelar sem parar novamente. Masahiko demorou bastante para mandar Shuki embora. Ele voltou para o quarto e mergulhou novamente na fonte termal. Depois de ficar deitado ali por um tempo, ele esboçou um sorriso irônico. Esse garoto quase comoveu o coração deste velho. Ele pensou por um instante e suspirou. Esse garoto é bom em tudo, exceto na língua. Mesmo assim, basicamente adotei mais um meio discípulo. Se houver uma chance, o trarei para Konoha. Embora o país das águas quentes seja pacífico, é confortável demais. Acho que isso não é bom. Capítulo 90. A comissão. Mais um belo dia. Masahiko suspirou, abrindo a janela para o sol brilhante. Acho que já disse isso ontem.
A terra dos relâmpagos, só trovões e nenhuma chuva, certo? Masaiko murmurou. Ele estava na terra dos relâmpagos havia 2 dias. Constantemente ouvia trovões ecoando lá do alto, mas o céu permanecia limpo. Hora de arrumar as malas. Da próxima vez que eu voltar, não serei mais Namikaze Minato. Espera, por que esse cara está aqui de novo? Ele até me encontrou na pousada. Namikaze Minato, venha comigo. Mesmo tom, mesma pessoa, mas a resposta de Masaiko foi diferente. Não. Masaiko se afastou com seu fardo nas costas. Ele estava livre de dívidas e leve como uma pluma agora. B franziu a testa. É meu irmão mais velho que está te procurando. Masaiko murmurou, seu irmão mais velho? Nem seu avô consegue trabalhar. Rescindimos nosso contrato de trabalho ontem e não tenho nenhuma dívida. O que você quer comigo? B esboçou um sorriso, tirou várias notas de dinheiro do bolso da túnica e as entregou a Masaiko. Masaiko pegou o dinheiro e contou. Eram 5 milhões de ryo. Ele pensou consigo mesmo. Será que minha atuação gananciosa de ontem foi tão convincente assim? Ele está me subornando. Mas minha decisão já está tomada. Antes que ele pudesse dar uma desculpa para recusar, B falou. Tem uma missão aqui que é perfeita para você. Deve levar apenas de 10 dias a meio mês para ser concluída. Esses 5 milhões de rios são a recompensa. Uma missão adequada para mim? Recompensa de 5 milhões? Uma missão de nível S. Masaiko ergueu uma sobrancelha. Ele não estava com falta de dinheiro, mas agora estava um pouco curioso. Vendo que Masaiko estava tentado, B disse, siga-me. Deixe meu irmão mais velho explicar os detalhes da missão para você. Masaiko chegou novamente ao prédio do Raikage e encontrou-se com o segundo Raikage. Dessa vez, ao vê-lo, o segundo Raikage falou imediatamente. Namikaze Minato, qual é o seu nível de habilidade em forja? Masaiko franziu a testa pensando, me pedindo ajuda para forjar? Não deve ser isso. Ele sorriu rapidamente e respondeu, técnico nível 8 garantido. Dessa vez foi a vez do segundo Raikage franzir a testa, claramente ponderando que seria um técnico de nível 8. Após um silêncio um tanto constrangedor, B tossiu levemente 2 vezes. O segundo Raikage voltou à realidade, olhou para Masaiko e de repente sentiu que confiar a missão a ele poderia ser um pouco arriscado. Masaiko coçou a cabeça. O que você quer comigo? Se não for nada, estou indo embora. A hora de reunir a caravana está quase chegando. O segundo Raikage respirou fundo, aceitando seu destino. Há uma missão para lhe confiar, relacionada à forja. Você já foi à fundição antes. Não percebeu que havia falta de ferreiros? Masaiko assentiu. Eles não foram transferidos para construir algum tipo de canhão? Ele também estava curioso sobre esse ponto. Em sua memória, Komogakure não tinha nenhum canhão. A expressão do segundo Raikage endureceu. Ele amaldiçoou os irmãos Ouro e Prata em seu coração. Suas medidas de segurança eram muito precárias, permitindo que um forasteiro tomasse conhecimento da notícia com tanta facilidade. Ele suspirou e continuou. Essa é uma arma especial chamada canhão de difusão de chakra. O objetivo específico da missão é que você se infiltre na ferraria, memorize o método de fabricação dessa arma ou até mesmo roube um produto finalizado. Masaiko sorriu. Interessante. O Raikage-sama de Komogakure está me incumbindo de roubar a arma secreta de Komogakure. Estou ocupado ganhando milhões a cada minuto. Adeus. Espere. O segundo Raikage esfregou a testa. Claramente, ele não conseguia acompanhar o jeito de Masaiko falar. B. Explique os detalhes para ele. O segundo Raikage claramente não queria mais falar com Masaiko. Em seguida, B deu a Masaiko uma introdução detalhada à causa desta missão e à posição de Kinkaku e Jinkaku em Komogakure. Então, você está dizendo que os materiais para esse canhão que eles estão construindo são os que eu escoltei até lá? O poder desse canhão será muito forte? Perguntou Masaiko, resmungando consigo mesmo e franzindo a testa secretamente. Se não fosse por mim, esses materiais para o canhão certamente teriam sido interceptados pelo futuro terceiro Raikage. Será que eu causei um grande desastre sem querer? B ficou em silêncio por um momento. Não tenho certeza sobre o poder específico, mas dizem que tem a letalidade de uma bola da besta com cauda. Ah, você talvez não saiba o que é uma bola da besta com cauda. Masaiko não deu mais ouvidos à explicação de B. Ele conhecia o poder de uma bola da besta com cauda melhor do que ninguém. Não só o conhecia, como também era capaz de disparar uma. Maldita Komogakure, como eles têm esse tipo de tecnologia negra, e a culpa é minha por ela existir. Masaiko praguejou em silêncio. Embora uma única descarga desse poder não afetasse muito, se fossem 5 ou mais, seria problemático. Suspiro, eu causei essa bagunça, então tenho que limpá-la, mesmo com lágrimas nos olhos. Masaiko suspirou, olhou para B, que ainda lhe explicava as bolas da besta com cauda, e perguntou: por que me contratar? O segundo Raikage, que observava de lado, se pronunciou: você é perfeito para esta missão. Não há muitos ninjas que saibam forjar, e você já escoltou os materiais de fabricação para eles, então será mais fácil para você ganhar a confiança deles. Masaiko franziu a testa. Não tomei nenhuma medida de sigilo ao entrar e sair daqui nestes últimos 2 dias. Será que eles não ficariam sabendo? Não precisa se preocupar com isso, disse B. Kinkaku e Jinkaku não estão na vila há muito tempo. Masaiko paralisou, e então seu rosto escureceu. Passei por todo esse trabalho, e Kinkaku e Jinkaku nem estão aqui? Não me admira que não tenham me visto antes. Se eu soubesse antes, teria usado o Kagura Shingan para sentir a área primeiro.
Masahiko não usava o Kagura Shingan desde que chegará a Komogakure, sabia-se lá se eles tinham meios de se proteger contra ninjas sensoriais. Então vim a Komogakure para dar uma volta, não ganhei nada, ajudei a criar um canhão fantasma e agora tenho que me livrar dele. Masahiko sentiu que nada correu bem para ele quando saiu. Talvez ele simplesmente tivesse nascido para ser um veterano quieto. Certo, eu aceito esta missão. Masahiko concordou. Ele se preparou para se livrar rapidamente daquele canhão fantasma e voltar para Konoha. Quanto a Tobirama, ele poderia simplesmente acompanhá-lo à cerimônia de aliança quando chegasse a hora. O segundo Raikage assentiu. Então está decidido. Providenciarei para que você vá até lá em breve. Masahiko estava prestes a acenar com a cabeça quando se lembrou de algo. Espere, preciso me despedir da caravana. O Raikage franziu a testa. A caravana. Eles também são do povo de Kinkaku e Jinkaku. Masahiko balançou a cabeça. Está tudo bem. Só preciso me despedir de uma pessoa. Dessa vez, o Raikage não recusou. Masahiko correu para a hospedagem de Shuki-kun e deu de cara com Shuki-kun, que estava prestes a sair. Irmãozão, disse Shuki-kun surpreso. Eu só estava vindo te procurar. Masahiko sorriu. De repente, aceitei uma missão. Você volta primeiro. Levará no máximo meio mês, ou no máximo um mês, e então irei para a Terra das Águas Quentes para encontrá-la. Shuki-kun ficou atônito. Tudo bem, irmãozão. Após algumas palavras simples, Masahiko despediu-se de Shuki-kun. Chegará a hora de reunir a caravana. Capítulo 91. Vou desenhar sua avó. Meio mês depois. Mestre Minato. Graças a você, nosso canhão de difusão de chakra será forjado com sucesso e muito rapidamente. Bom, continue assim, continue assim. Masahiko respondeu de forma mecânica com um suspiro. Há cerca de 2 semanas, após receber a encomenda do segundo Raikage, Masahiko se infiltrou facilmente na equipe de forja. Como o Raikage tinha vários confidentes entre os ferreiros, era evidente que ele não dependia exclusivamente de Masahiko. A encomenda era apenas uma garantia extra. Os guardas ali eram todos homens de Kinkaku e Jinkaku. Inicialmente eles estavam muito desconfiados de Masahiko, mas depois de ouvirem que ele havia sido de grande ajuda durante a escolta e que sem ele, eles nem sequer teriam os materiais para construir o canhão, relaxaram. Ao longo do último quinzena, Masahiko, graças às suas excepcionais habilidades de forja, integrou-se com sucesso à equipe de ferreiros. Agora todos os ferreiros o chamam respeitosamente de Mestre Minato. Com a minha ajuda, o canhão de difusão de chakra foi forjado tão rapidamente? Masahiko deu uma risadinha discreta. Durante esses dias, seu envolvimento certamente acelerou o processo de forjamento, mas sempre que uma peça era concluída, inevitavelmente surgiam vários problemas e ela era descartada. Os materiais que antes eram suficientes para forjar 7 ou 8 canhões agora só davam para um. Vou deixar essa última para vocês. Masahiko murmurou. Mas vocês vão adorar o que eu acrescentei. Masahiko adicionou secretamente um selo especial a este canhão final, um selo de palavra, selo Kotodama. Essa era uma nova técnica que ele havia adquirido somente depois que seu jutsu de selamento atingiu o nível 8, e essa foi a primeira vez que ele a usou. Sua função específica era semelhante a 5 ferramentas preciosas do sábio dos 6 caminhos, empunhadas por Kinkaku e Jinkaku. Selar um oponente por meio de comandos verbais Kotodama. Assim, ele realmente não se importava muito com as 5 ferramentas preciosas dos irmãos Ouro e Prata. Embora atualmente dominasse apenas o selo de palavras básico, ele estimava que uma vez que seu jutsu de selamento atingisse o nível 9, ele poderia falsificar as ferramentas do sábio dos 6 caminhos. Quando isso acontecer, poderei abrir uma loja de ferramentas divinas em Konoha, especializada em ferramentas do sábio dos 6 caminhos. Espero que o sábio dos 6 caminhos não retorne ao mundo dos vivos para cobrar direitos autorais. O selo de palavra que Masahiko adicionou ao canhão de difusão de chakras desta vez foi muito básico. Era apenas um comando de ativação simples. Quanto à frase de ativação, por algum motivo, toda vez que via o canhão de difusão de chakra, Masahiko se lembrava de uma cena clássica de um programa de TV de sua vida anterior, saqueando uma espada Lianjian, onde o personagem principal, Li Yunlong, coberto de foligem, acenava com a mão e gritava: "Disparem o canhão! Disparem o canhão!" Portanto, o comando de ativação foi: "Comandante do 2º batalhão, onde está seu canhão italiano?" Masahiko ainda ria baixinho quando um estrondo alto ecoou à distância, seguido por um coro de gritos: "Sucesso! É um sucesso!" Um ferreiro correu até ele. "Mestre Minato, conseguimos." Masahiko esboçou um pequeno sorriso. "Sucesso é bom, sucesso é bom." Ele murmurou para si mesmo: "Quando eu voltar e ativar o selo da palavra, você não ficará tão feliz." Ele olhou para a área onde o canhão de difusão de chakra havia disparado. Uma densa fumaça subia. Árvores num raio de 10 li, aproximadamente 4 quilômetros, foram destruídas, e o próprio solo ficou afundado em quase 10 metros. Masahiko franziu a testa. Isso é tecnologia realmente obscura. Esse poder é facilmente equivalente a uma bola da besta com cauda de 5 ou 6 caudas. Eu realmente liberei uma grande sem querer nesta viagem. Namikaze Minato, você desempenhou um papel fundamental na forja bem-sucedida do canhão de difusão de chakra. Solicitaremos uma recomendação dos 2 lords para você. 2 Jonin de elite responsáveis por testar o poder do canhão se aproximaram de Masahiko e falaram. Masahiko franziu os lábios discretamente. Quem se importa? Vou embora depois deste trabalho. Assim que ia responder, os 2 ninjas se viraram para os outros ferreiros.
E vocês também, os dois lords não se esquecerão de vocês. Eles darão um jeito de transportar mais materiais, e provavelmente precisarão de vocês novamente daqui a 1 ou 2 anos. Os ferreiros presentes pareceram encantados e responderam com entusiasmo. Mas Aiko franziu a testa. Eles ainda conseguem obter materiais? Parece que preciso lidar com esses dois irmãos rapidamente. Embora este canhão de difusão de chakra exija 2 Jonin de elite para operar, seu poder é muito forte para ninjas comuns. Recusando o convite para o banquete comemorativo dos ferreiros, mas Aiko não queria mais conviver com eles. Caminhou em direção ao palácio do Raikage sem fazer alarde. Já que havia decidido retornar a Konoha de qualquer forma, deixar Kinkaku e Jinkaku saberem que trabalhava para o segundo Raikage os colocaria em conflito com o S. Raikage, S. De pé sob o prédio do Raikage, ele ouviu o segundo Raikage gritando lá dentro, como ousam. Mas Aiko coçou a cabeça, sem entender o que havia irritado o Raikage. Ele cumprimentou um guarda, que se aproximou para relatar o ocorrido. 1 minuto depois, a voz do Raikage baixou. Deixem-no subir, mas Aiko não esperou mais. Subiu rapidamente os degraus e viu o Raikage e B novamente. Estou aqui para entregar a missão. Mas Aiko esperava que o Raikage perguntasse por que ele não estava escondendo sua presença, mas o Raikage simplesmente respirou fundo e não perguntou. A missão está completa? Você tem o produto final? Mas Aiko revirou os olhos. Você não deveria saber se existe um produto finalizado? O segundo Raikage engasgou, franziu a testa e disse, então as plantas, entregue-as a mim. Mas Aiko apontou para a cabeça. Está tudo aqui. Vou desenhar para você. Aliás, você tem alguma ferramenta de desenho CAD por aqui? Que CD? O segundo Raikage pareceu confuso. Eu sabia que você não faria isso. Me dê papel e um pincel. Não me culpe se as linhas não ficarem retas, suspirou Masahiko. Trouxeram papel e pincel. Masahiko começou a desenhar, com um sorriso amargo no coração. Faz mais de 80 anos que não uso minhas habilidades profissionais de desenho técnico, e agora estou desenhando de novo. Onde devo adicionar mais algumas linhas? Claro, Masahiko não ia lhe dar as plantas corretas. Enquanto desenhava, Masahiko lembrou-se dos gritos do Raikage que ouvirá mais cedo e perguntou casualmente. Ouvi você gritando lá embaixo. O que aconteceu? O segundo Raikage estava prestes a falar, mas B o interrompeu rapidamente. Irmão mais velho. Está tudo bem, disse o segundo Raikage. Este assunto não pode ser escondido. Todos saberão em breve. A guerra está começando. Masahiko ergueu os olhos, intrigado. Guerra? Aqueles malditos irmãos Kinkaku e Jinkaku se infiltraram secretamente nos clãs ninja da Terra dos Rios e atacaram repentinamente a Terra das Águas Quentes. A Terra das Águas Quentes foi destruída, e eles estabeleceram Yugakuri, vila oculta no vapor, lá. Eles declararam guerra oficialmente a Konogakakuri, vila oculta da Folha. A propósito, Namikaze Minato, Komogakuri decidiu continuar contratando você para a próxima guerra contra Konoha. Discutiremos sua comissão assim que você terminar os desenhos. A expressão de Masahiko mudou várias vezes. O país das águas quentes destruído? Shuki-kun, declarou guerra a Konoha? Me contratar? Ele baixou a cabeça com um sorriso amargo. O que exatamente eu fiz nesta viagem a Komogakuri? O que foi, Namikaze Minato? Termine primeiro os desenhos do canhão de difusão de chakra, e depois discutimos o resto. Masahiko suspirou, ergueu os olhos e encarou o segundo Raikage com um largo sorriso, mostrando todos os dentes. Desenho? Eu desenho a sua avó. Capítulo 92, o golpe de palma do céu. Dentro do edifício do Raikage, um silêncio estranho se instalou. O comentário de Masahiko, desenhe sua avó, claramente confundiu os dois presentes na sala, mas não soou como algo agradável. Você? O segundo Raikage bateu na mesa e se levantou. Quando estava prestes a falar, Masahiko o interrompeu. O quê? Não estou mais com vontade de brincar com vocês dois. Adeus. Masahiko deu um soco na parede ao lado dele e voou para fora. Um ninja voador? M. Você ousa se disfarçar e se infiltrar em Komogakuri. Então nem pense em ir embora. O segundo Raikage finalmente reagiu e gritou. B. Parem-no. O coração de Masahiko se agitou. M. Ele secretamente formou selos, transformando-se no segundo Tsuchikage enfaixado. Então formou mais selos. Liberação de poeira. Técnica de desprendimento do mundo primitivo. É você mesmo, gritou o segundo Raikage. Ao mesmo tempo, o prédio do Raikage se desfez em pó. Ileso? Como ele conseguiu escapar? Masahiko franziu a testa. B havia saído correndo do prédio antes, mas o segundo Raikage claramente não. Sentindo cada vez mais ninjas de Komogakuri ao seu redor, Masahiko não hesitou. Suspirou. Shukiko é mais importante agora. Vou matar aqueles dois irmãos primeiro. E voou para longe rapidamente. Irmãozão. Vendo Masahiko partir, B, que estava de guarda, correu para as ruínas do prédio do Raikage. Estou bem. B. Pu. O segundo Raikage cuspiu um bocado de poeira. B, você é mais rápido. Vá atrás dele primeiro e o distraia fora da Terra do Relâmpago. Não podemos lutar dentro da vila. Vou trazer homens e segui-lo imediatamente. No ar, Masahiko voava em alta velocidade. Ele se amaldiçoou mentalmente. Tudo o que fiz nesta viagem foi estúpido. Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando a caravana não foi atacada na Terra dos Rios. Espero que Shukiko esteja bem. Masahiko franziu a testa, sentindo um vento forte se aproximando por trás. Ele desceu rapidamente. Após o pouso, uma figura gigantesca se chocou contra o solo atrás dele, criando uma enorme cratera.
Masahiko olhou para ele, depois para o céu, com um leve tremor nos lábios. Não é um pouco exagerado? Eu estava voando a quase 100 metros de altura agora há pouco. Você consegue pular tão alto? Quem chegou foi B, que o perseguira desde Komogakure. Logo fora da fronteira do país do relâmpago, ele saltou para atacar Masahiko. E se eu voar de novo? Masahiko alçou voo mais uma vez, continuando em direção à terra das águas quentes. Fica, gritou B e saltou novamente. Masahiko franziu a testa e desviou um soco. B caiu de volta, mas Masahiko saltou ainda mais alto. Lá no alto, no céu, Masahiko esfregou o braço. Olhando para B, que havia aberto mais uma cratera, ele suspirou. Mas se eu subir um pouco mais, você não vai conseguir me alcançar. Estou realmente irritado agora. Você já ouviu falar de alguma técnica de palma que desce dos céus? Concentrando-me um pouco. Modo sábio, ativar. 8 portões internos. 7º portão, portão da maravilha. Abrir. Masahiko mergulhou de cabeça, estendendo a palma da mão diretamente em direção a B. B demonstrava clara confiança em seu taijutsu e resistência física. Ele não se esquivou. Raios negros percorreram seu corpo enquanto ele desferia um soco que encontrou a palma da mão de Masahiko. Pouco antes do impacto, Masahiko repetia mentalmente: liberação da terra. Técnica de superendurecimento. Liberação da terra. Técnica da rocha superpesada. Bum! Após um estrondo alto, Masahiko se afastou, desativando os 8 portões e o modo sábio. Ele esfregou o braço e olhou para o buraco sem fundo em forma humana à sua frente, com a boca tremendo. Usei força demais sem querer. Acertei fundo demais. Com a defesa física que ele tem, não deveria morrer. Mas nem mesmo meu estilo terra provavelmente consegue penetrar tão fundo. Estilo poeira, esquece. Considere sortudo. Masahiko suspirou e voou para longe rapidamente. 10 minutos depois, o segundo Raikage chegou com um grupo de elites e viu o fosso em forma humana. B, gritou o segundo Raikage. Ele olhou em volta, mas não viu Masahiko. Suspirando, ordenou que os soldados de elite começassem a cavar. Levou quase 1 hora para finalmente desenterrar B. Ele parecia miserável. Seu braço direito estava torcido em um ângulo anormal e havia uma leve marca de palma em seu peito. Ele estava inconsciente. O Raikage o examinou e suspirou aliviado. Eram apenas ferimentos externos. Ele ficou em silêncio por um momento, pensando: será que o segundo Tsuchikage é realmente tão forte assim? Lorde Raikage, o que fazemos agora? Perguntou um Jonin ao lado. O segundo Raikage franziu a testa. Vocês dois, levem B de volta para tratamento. O resto de vocês, sigam-me para encontrar Kinkaku e Jinkaku. Aquele maldito Tsuchikage foi longe demais. Nesse momento, Masahiko já havia sobrevoado a terra das águas quentes. As ruas, outrora prósperas, haviam se transformado em ruínas. Alguns ninjas de liberação de terra estavam removendo os escombros, preparando-se para reconstruir Yugakure. Olho da mente do Kagura. Masahiko ativou sua habilidade sensorial. Um instante depois, sua testa se franziu acentuadamente. Nenhuma reação de chakra do Shukikun. Droga! Masahiko manteve o olho da mente do Kagura ativo e circulou as ruínas da terra das águas quentes, mas ainda não encontrou o chakra de Shuki. Será que ele foi para a terra dos rios? Masahiko só conseguiu se consolar com esse pensamento. Voando um pouco para trás, ele ainda não encontrou o chakra de Shuki, mas sentiu sinais familiares. Chakra da 9 caudas. Kinkaku e Jinkaku estão aqui. Finalmente te encontraram. É muito chakra. Juntos, é quase mais do que o meu. Então esses dois irmãos realmente não são tão fracos quanto eram quando reencarnaram Edo Tensei. Qualquer um deles provavelmente é mais forte do que o atual jovem terceiro Raikage. Além disso, a unidade especial deles, a força deles é considerável. Vou procurar o Shukikun mais uma vez. Se eu não encontrar, hoje é o seu dia da morte. Esses caras podem ter derrotado o Tobirama, mas eu não estou com medo nenhum. Masahiko suspirou e observou toda a terra dos rios de um ponto elevado. Nada? Masahiko pousou na fronteira da terra dos rios e sentou-se no chão, murmurando. Talvez Shukikun tenha fugido para outro país. Mesmo na terra das águas quentes, enfrentando Kinkaku e Jinkaku, certamente ele não lutaria até o fim, certo? Masahiko pensou por um momento e sorriu amargamente. Aquele garoto é simplesmente teimoso demais. Então Kinkaku e Jinkaku chegou a sua hora. Assim que Masahiko se levantou, franziu a testa. Outra flutuação de chakra familiar apareceu. O segundo Raikage? Por que ele veio para a terra dos rios? E com tantos Jonin? Estou muito curioso para saber como ele se defendeu ou desviou do meu ataque de poeira mais cedo. Masahiko olhou para sua barra de status. Depois de toda essa correria, ele tinha menos de 70% do seu chakra restante. Ele precisava encontrar um lugar para se recuperar. Então provavelmente conseguiria matar os 3 juntos. Pensando nisso, Masahiko congelou. Por que tenho lutado sozinho ultimamente? Por que sempre penso em matar os 3 sozinho? Kinkaku e Jinkaku declararam guerra a Konoha. Eu deveria voltar e encontrar Tobirama. 2 contra 3. Não importa o quão fortes eles sejam, nós vamos vencer, certo? O rosto de Masahiko se contraiu. Ele se repreendeu em silêncio. Na minha idade, por que ainda tento ser um herói solitário, pensando que posso resolver todos os problemas da Terra do Relâmpago sozinho? Que se dane ser um herói solitário. Vou voltar para Konoha para reunir uma gangue e partir para a briga. Capítulo 93. Prelúdio da Guerra.
Masahiko havia planejado originalmente retornar a Konoha para reunir reforços para uma batalha. Inesperadamente, assim que voou para a fronteira do País do Fogo, ele sentiu um grande número de flutuações de chakra familiares. Certo, aqueles dois irmãos declararam guerra. Konoha certamente enviaria pessoas para defender. No entanto, eu não esperava que Tobirama viesse pessoalmente. Isso me poupa alguns problemas. Jutsu de transformação. Masahiko voltou à sua aparência original, de antes de deixar Konoha, e voou em direção ao acampamento. O arco de Namikaze Minato havia oficialmente terminado. Quem está aí? Desçam! Um grito vindo do acampamento de Konoha fez o rosto de Masahiko escurecer no ar. Ele praguejou mentalmente. Minha presença em Konoha é tão insignificante assim? Essas pessoas nem sequer reconhecem seu ancestral. Ele estava prestes a responder quando outras vozes se fizeram ouvir. Não o impeçam. É o Lorde Masahiko. Lorde Masahiko? Ele não está morto? Sim, eu também ouvi isso. Quem se atreve a se passar por Lorde Masahiko? Espere, um ninja que consegue voar. É mesmo Lorde Masahiko. O rosto de Masahiko escureceu a cada palavra que ouvia. Respirando fundo, ele gritou, Tobirama, saia daqui. 10 minutos depois, Masahiko olhou para Tobirama, que se desculpava e suspirou impotente. Então, como eu disse que viajaria sob um pseudônimo, você decidiu que declarar Uzumaki Masahiko morto era a melhor maneira de manter meu disfarce, e acabou nisso. Tobirama parecia miserável. Eu pensei que já que você estava viajando incógnito, mesmo que voltasse, não usaria sua identidade original, porque sua idade é realmente. Masahiko encarou com raiva. Eu só tenho 81 anos. Mesmo que eu viva até os 100, as pessoas vão se maravilhar com a minha longevidade. Além disso, não há mais ninguém da minha geração em Konoha. Quantas pessoas sequer sabem a minha idade real? Pensando nisso, Masahiko lembrou-se de outra coisa. Quando completei 80 anos, ninguém se lembrou de fazer uma festa de aniversário para mim. Isso prova que, a menos que eu diga, nem você nem a Mito se lembram da minha idade, não é? Tobirama parou abruptamente e balançou a cabeça com um sorriso amargo e pediu desculpas novamente. Chega! Masahiko interrompeu, sentindo-se um pouco melancólico. Enquanto eu estava fora desta vez, parece que um dos meus discípulos faleceu. Voltei para pedir sua ajuda para destruir o inimigo. Discípulo por afinidade? Tobirama fez uma pausa, mas logo percebeu o que Masahiko queria dizer. Seu inimigo? Você não conseguiu se vingar com suas próprias forças? Masahiko suspirou. Originalmente, eram apenas os irmãos Kinkaku e Jinkaku. Depois, o segundo Raikage apareceu, além de dezenas de Jonin de elite, centenas de Jonin comuns, Chunin e Genin. Não valeria a pena se eu morresse acidentalmente com eles. Pessoas do lado da Terra dos Rios? O segundo Raikage também veio? Tobirama murmurou. Ainda bem que vocês voltaram. Senão, as coisas teriam ficado complicadas por aqui. Masahiko franziu a testa. Eu queria perguntar antes. Por que você só tem esses poucos retardatários aqui? Assim que Masahiko chegou, percebeu que não havia muitas pessoas no acampamento e com base nos níveis de chakra, basicamente não havia lutadores fortes. Tobirama suspirou. Konoha está em paz há 13 anos. Os clãs se acostumaram com o conforto. Para esta guerra, nenhum deles está disposto a enviar sua verdadeira elite. Alguns estão dispostos, mas outros se recusam a enviar uma única pessoa. Por exemplo, o clã Uchiha enviou apenas Kagami. Ele fez uma pausa e olhou para Masahiko. E o clã Uzumaki enviou apenas seu discípulo, Kento. Felizmente, Kento e a elite da Anbu estão aqui. Caso contrário, poderíamos simplesmente ter nos rendido. O rosto de Masahiko escureceu. Só Kento era do clã Uzumaki. Deveria ele se sentir satisfeito ou irritado? Essa guerra chegou de repente. Quando tudo terminar, Konoha precisará de uma reorganização completa, declarou Tobirama. Masahiko ficou em silêncio por um momento e não o interrompeu. Kento está aqui. Onde ele está? Enviei-o para obter informações. Ele deve voltar em breve. Ele voltou. Masahiko sentiu o chakra familiar se aproximando rapidamente. Senhor Okage. Kento irrompeu na porta. Com sua personalidade familiar, ele congelou por um instante e então sussurrou. Sensei? Sensei. Eu pensei que você... Lágrimas brotaram nos olhos de Kento, e ele correu para abraçar Masahiko. O rosto de Masahiko estava coberto de linhas pretas. Mais um que pensava estar morto, mesmo tendo se despedido de Kento antes de partir. Após um longo tempo, Kento se acalmou, lembrou-se de seus afazeres e se virou para Tobirama. Lorde Okage. Os ninjas de Komogakuri na Terra dos Rios se retiraram. Desistiu? A boca de Masahiko se contraiu. O que estava acontecendo? Tobirama também ficou atônito. Eles declararam guerra e depois recuaram. O que eles estavam tentando fazer? Fazer Konoha atacá-los? Tem certeza? Perguntou Tobirama, hesitante, após um instante. Assim que ele perguntou, o ninja informou do lado de fora que uma carta havia chegado de Yugakuri. Tobirama pegou a carta, franzindo a testa cada vez mais. Masahiko a pegou e ficou igualmente confuso. Em resumo, a declaração de guerra anterior foi um ato privado de Kinkaku e Jinkaku. Após ser persuadida pelo segundo Raikage, Komogakuri decidiu se retirar e espera manter boas relações com Konoha. Kinkaku e Jinkaku foram persuadidos pelo segundo Raikage? O que está acontecendo? Masahiko murmurou para si mesmo, confuso. Tobirama, vamos atrás deles. Só nós dois, vamos levar o Kento também, podemos acabar com eles. Masahiko ainda pretendia destruir Kinkaku e Jinkaku. Tobirama ficou em silêncio por um momento.
Quando estava prestes a concordar com a cabeça, um Anbu irrompeu no local. Senhor Okage. Relatório urgente de Konoha. As forças de Tsunagakure do País do Vento se reuniram e pretendem marchar sobre o País do Fogo. Entendido. Respondeu Tobirama e o Anbu desapareceu. Tobirama olhou para Masaiko. Masaiko franziu a testa e assentiu. Vamos voltar primeiro. Lidar com o País do Vento rapidamente, depois nós três iremos direto para Komogakure. Também chamaremos Riko. Não acredito que sejamos incapazes de matar aqueles dois irmãos. As coisas não andavam bem ultimamente, e Masaiko estava perdendo a paciência. Se fosse a Shirama, ele certamente não teria concordado em lançar uma ofensiva contra Komogakure. Mas Tobirama, após uma breve hesitação, concordou. Claramente a declaração de guerra relâmpago de Komogakure o havia irritado profundamente. Deixando alguns soldados de elite para guardar o posto, Masaiko e Tobirama lideraram as tropas restantes de volta para Konoha. Tobirama ocupou-se reorganizando as forças de Konoha, enquanto Masaiko aguardava ansiosamente notícias da Terra do Vento. Passaram-se 2 dias. Ainda não havia notícias da Terra do Vento, mas chegou mais uma notícia. Komogakure declarou guerra repentinamente a Iwagakure. As duas vilas entraram em batalha na Terra da Chuva. Ao saber da notícia, Kirigakure também declarou guerra ao seu antigo inimigo, Iwagakure, preparando-se para um ataque de pinça com Kumo. Ao ouvir essa notícia, Masaiko ficou perplexo. De jeito nenhum. Komogakure é tão estúpido assim? Eu claramente usei a liberação de relâmpago lá. Será que eles realmente me confundiram com o segundo Tsuchikage, M? A personalidade de M é muito diferente da minha. Aquele segundo Raikage não parecia um idiota. Masaiko ainda tinha alguma noção de si mesmo. Ao mesmo tempo, o enviado de Tsunagakure chegou a Konoha. Tsunagakure quer dizer que Konoha precisa ceder 50% das terras do oeste do País do Fogo para o País do Vento. Então vocês formarão uma aliança conosco. Caso contrário, nos uniremos a Komogakure para sitiá-los? Tobirama olhou para o enviado de Tsunagakure à sua frente com uma expressão entre riso e lágrimas. O enviado não entendeu a expressão de Tobirama, mas endireitou o rosto e disse com firmeza, isso mesmo. Tobirama olhou para os 3 anciãos de Konoha atrás dele, todos parecendo estar se segurando para não rir. Ele suspirou e voltou-se para o enviado. Enviado, a viagem deve ter sido difícil. Levou bastante tempo para chegar à Terra do Fogo, não é? O enviado ficou estupefato. Não muito tempo. Apenas 3 dias. Então, por favor, vá descansar na estalagem de Konoha. Precisamos discutir a questão da cessão de terras, disse Tobirama calmamente. O enviado sorriu com desdém, acenou com a cabeça em concordância e foi escoltado até a estalagem por um Anbu. Nidaime, vamos mesmo ceder território? Komogakure já não se retirou? Assim que o enviado partiu, Uchiha Izuya perguntou surpreso. Tobirama olhou para ele de relance, mas não disse nada. Seu monólogo interior provavelmente era, eu simplesmente amo esse ancião Uchiha estupidamente fofo. Ao lado dele, o chefe do clã Hyuga bufou com desdém. Os dois pareciam prestes a brigar novamente. Ao ver isso, o chefe do clã Nara interrompeu rapidamente. Senhor Uchiha ancião, é provável que o Okage pretenda ganhar tempo temporariamente com o País do Vento até que tenhamos verificado a situação no mundo ninja antes de respondermos. É mesmo, Nidaime? Uchiha Izuya olhou para Tobirama. Tobirama suspirou. Isso mesmo. Já enviei pessoas para verificar a situação real em Komogakure. Além disso, recentemente as pequenas vilas ninja ao redor de Konoha também parecem inquietas. Os 3 anciãos trocaram olhares e ficaram em silêncio. Tobirama franziu a testa, sua expressão tornando-se severa. A guerra é iminente. Não se iludam. Vamos discutir a formação das forças de Konoha. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.